programa, segundo tempo, estamos de volta, estamos retomando as nossas gravações, nossas atividades e para dar início a esta noite aí, vamos dar o boa noite ao Aldoir de Moraes. Boa noite, Fábio. E aí, galera, valeu? Boa noite. Ao Rogério Lovatel. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos e estamos de volta aí, estamos na ativa. E Fábio Nepomuceno. Boa noite pessoal, estamos aí retornando, um pequeno período, né, de recesso, mas estamos estreando aí uma nova temporada. E eu, Fábio Guerra, estamos dando reinício ao nosso programa Segundo Tempo, das nossas atividades, do nosso bate-papo filosófico e de inspirações que tem por objetivo trabalhar as nossas inquietações após os 40 a mais. Por isso, pensado o nosso nome de programa Segundo Tempo, falando do segundo tempo de vida, do segundo tempo das nossas atividades pessoais, profissionais e falando das nossas inquietações. Então, para darmos início ao nosso bate-papo, a gente vai retomar falando um pouquinho do que ficou desse nosso primeiro ciclo do programa Segundo Tempo. Nós tivemos 46 programas, gravamos com 46 convidados, tivemos essa oportunidade de fazer essa troca e esse bate-papo e vou abrir essa nossa primeira rodada de bate-papo, de conversa, falando um pouquinho sobre o que ficou no nosso legado do primeiro ciclo, da primeira jornada do programa do Segundo Tempo. Lovatel. Bom, não, é isso aí. A gente estava fazendo uma reflexão, todos aqui, de que legado, o que aconteceu, né? Parece que foi ontem, mas são 46 programas, né? Então, 46 histórias, 46 projetos de vida, né? E eu comentava anteriormente com vocês que cada um teve um aprendizado aqui, e não foi pequeno, né? Agora que a gente senta e olha para trás, a gente percebeu aí que o programa Segundo Tempo deixou um bom legado, uma boa experiência para a gente e que fez com que a gente mudasse. Então isso foi bem importante, tá? Da minha parte, o que foi mais importante, tá? Ver que praticamente todas as histórias em áreas diferentes, pessoas diferentes, idades diferentes, elas têm praticamente o mesmo roteiro, né? Então é bastante trabalho, bastante plantar, né, a sementinha, regar, colher e para o futuro colher frutos, né? Então acho que para mim foi bastante proveitoso isso, né? E sem contar toda a parte espiritual, né, que atualmente não se dá muito valor, né, mas que ela é super importante, principalmente no segundo tempo. Então todas as pessoas têm que acreditar em alguma coisa, têm que ter fé, né, esperança, para a humanidade evoluir, para nós evoluir. Se a gente, a partir do momento que a gente perde essa questão de esperança, de espiritualidade, nossa vida fica meia vaga, né? Então, uma das entrevistas que foi muito marcante, vinculada à espiritualidade, foi o Adroaldo Lamaison, que foi ex-padre. Então ele trouxe um jeito muito mais leve de trabalhar com a fé, com a espiritualidade. Eu acho que foi muito mágico a entrevista dele, que ele pôde colocar, independente da sequência como padre, o quanto ele continua em exercitar a fé, em multiplicar a fé. Isso foi um movimento muito bacana desse nosso entrevistado, né? Não, com certeza, né? Então, isso me tocou muito, né? Fez com que eu repensasse, que eu procurasse alguma coisa, né, alguma religião, acreditar em algo, né, não importa no que, né, para seguir, enfim, né, aperfeiçoar o meu autoconhecimento, que daí eu acho que foi, até passo a bola para vocês ali, que praticamente os 46 comentaram, né, o autoconhecimento, nós conhecermos os nossos limites é essencial para nós evoluir, né? Então, no que a gente é bom, no que precisa melhorar, quais os limites, né? Todas as pessoas têm limitações, todas as pessoas têm virtudes, né? Mas passo a bola para vocês ali para comentar um pouquinho sobre essa parte de autoconhecimento, que eu acho que foi bem importante ali. Aldo, Fábio.
Moraes, por favor. Vamos lá, pessoal. Então, eu estava tentando lembrando, porque a gente são 46, né? Então, claro que alguns a gente vai lembrar mais, outros menos, né? Também não foram todos que a gente estava todos aqui, mas a gente não tem uma resposta exata daquele questionamento do que fazer depois dos 40. Eu acredito que, e não foi com esse propósito também, né, que a gente construiu isso, né? A gente tem algumas linhas, algumas direções, né? Eu acho que o que foi, se não unânime, ou na maioria dos casos que o pessoal falou aqui, é a questão de sempre buscar aprender, né, coisas novas, né? Então sempre buscar estar aberto às mudanças também, né? Então estar de cabeça aberta para o novo, tá? A questão do estudo também. O Lovatel falou da questão espiritual também, né? Eu estou numa fase de crescimento espiritual no momento, né? Então também nesse tempo me converti, estou em outra religião, então também a gente começa a entender muitas coisas que acontecem, né? Então eu destacaria essas direções, né? Então estar aberto a mudanças, nunca parar de estudar, sempre buscar isso, né? E eu acredito que agora, se a gente for pensar assim, o que mudou, né, daquela época que a gente começou para agora, há uma aceleração maior, né? Então nós vamos provavelmente falar da IA, né? Então o especialista Aldo em IA, né? Então Aldo Musk. Aldo Musk, né? Olha o bullying. Então, a inteligência artificial, a tecnologia, para alguns está assustando, para outros não. Quando a gente começou já estava vindo nessa caminhada, mas agora está sendo cada vez mais intenso isso, mais conhecido por todos, né? E é mais um desafio também para nós, né? Então, e principalmente para quem está aí depois dos 40, né? Então eu destacaria essas linhas assim, eu acredito que talvez tenha ficado, pode ser que mais perguntas do que respostas, né? Mas isso é bom também, isso é muito bom porque faz a gente pensar, fazer reflexões e não há um caminho, não é só uma fórmula, né? Então, Fórmula de bolo. Não tem uma receita de bolo, uma receita mágica. Então cada um tem que se autoconhecer e ter essas direções aí que eu comentei. Aldo. Mestre da IA. Começou o bullying. O bullying começou forte em 2025. Eu particularmente, assim, a concepção do programa, né, quando a gente começou as primeiras conversas e a gente estruturou os nossos bate-papos com os convidados e tudo mais, sempre esteve muito claro, é um projeto educativo, a gente quer deixar algo que inspire as pessoas, mas ao mesmo tempo nós que estamos no processo talvez aprendemos mais do que quem veio aqui conversar com a gente, né? Então cada um deixou um pouquinho, né? Foi como o Rogério falou, foi deixando uma sementinha aqui, outra ali. Eu particularmente, assim, uma das falas, eu não lembro de quem, que ele falou o seguinte: a gente tem que cuidar o que pensa, do que se alimenta e tem que mexer o corpo. Então são alguns insights que a gente vai pegando dos entrevistados, e isso tem muito sentido, né? E eu no momento atual, então, daquele momento lá, decidi fazer mais uma especialização, gestão de projetos, metodologias ágeis e tal, e foi inspirado no processo, né? E tem coisas que eu implementei para a vida pessoal, outras para a vida profissional, tive mudanças também nessa parte profissional e foram mudanças para melhor, né? Então isso é graças ao todo, né? Não é só o programa, mas é um aprendizado que você tem com um, depois o aprendizado que tem com o outro. Isso te ajuda, no meu caso me ajudou a ir tomando decisões, assim. E talvez o fato da gente, agora vou falar uma coisa mais filosófica, assim, quando a gente propõe algo para o universo, as coisas vão acontecendo. Eu nem digo que elas retornam, mas assim, a gente está num processo de movimento, de energia, e com esse intuito de fazer o bem, né,
porque o intuito do programa não é para levar as pessoas para um mau caminho, muito pelo contrário, é de deixar coisas boas que aquilo ajude as pessoas a escolher e tomar as suas ações, né? Então, para mim foi muito interessante mesmo, olhando para trás, assim, aí tu imaginando, a gente saiu de um período, não vamos esquecer que a gente estava num período de pandemia, aí o ano passado veio a chuvarada, então quanto mais preparado a gente está que a gente possa se sentir mais seguro com os aprendizados, e como o Fábio falou, sempre está aprendendo, sempre está... Como eu lido com isso agora? Agora vem as IAs e os GPTs. Como que eu posso usar isso agora? Né? Eu particularmente adoro essas ferramentas, né? E acho que isso não vai substituir ninguém. É como se fosse reinventar o Google lá em 90 e poucos, né? Mas é um processo diferente, então cada dia é um processo diferente. E para devolver a bola, assim, o meu momento atual é assim, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu quero estar neste presente fazendo, então eu estou procurando cada vez mais assim, viver a jornada, né? Então estou lá fazendo meu churrasquinho, não estou pensando na semana que vem, eu estou cuidando lá do churrasco, se eu estou lavando a louça, eu estou sentindo água quente lá, se eu estou tomando banho, então, porque eu acho que isso reduz a ansiedade de estar sofrendo pelo futuro, né? Então, hoje a gente convive com jovens aí de 20 e poucos anos que estão ansiosos, a ansiedade parece uma coisa cada vez mais comum, né? Os nossos filhos estão ansiosos, então eu acho que é obrigação nossa, né, de contribuir para que, se existem meios de como reduzir essa ansiedade e para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada, equilibrando projetos, né, ações, escolhas, né? O próprio fato da gente estar aqui é uma escolha, poderia estar fazendo outra coisa, né? Mas a gente está aqui por quê? Porque gosta, porque acha que isso soma e porque acha que isso vai fazer um movimento legal no mundo. Perfeito. Até pegando um gancho, né, uma coisa que me chamou a atenção e que usei várias vezes na jornada, essa questão do presente, né? O passado é depressão e o futuro é ansiedade. E o presente é um presente de Deus, né? Foi um dos entrevistados que falou, isso me marcou muito, né? E eu também, um dos legados que ficou, de procurar pensar mais no presente. O passado não muda e o futuro não aconteceu, né? Então, acho que esse foi também um dos itens lá do top 10 dos aprendizados, né? E foi falado por um dos entrevistados, né? Isso me marcou muito e eu usei muitas vezes esse termo aí durante a minha jornada aí do último ano, né? Acho que se a gente fosse conectar com cada um desses entrevistados que a gente teve na jornada, cada um deixou um container de conhecimento, uma enormidade de aprendizados, e acho que ao refletir sobre o primeiro ciclo do Programa Segundo Tempo e esse novo ciclo do Programa Segundo Tempo, lembro quando a gente filosofou sobre a possibilidade de fazer um programa, a gente falou assim, então vamos gravar, depois da manhã vamos gravar. A gente gravou o piloto 2 dias depois. Há 2 dias atrás a gente conversou, vamos retomar o programa, que 2 dias vamos gravar. E a gente está retomando bem nessa velocidade, assim, no sentido de ser ativo, ser rápido, ser proativo no processo de decisão, porque se a gente deixar para planejar e organizar tudo de forma perfeita, esse programa ia levar muito mais tempo para acontecer. E acho que a gente, essa celeridade que foi comentado, realmente a gente vive momentos muito rápidos, de muita ansiedade, de pouco tempo. A gente está vivenciando um ciclo muito rápido, então a gente precisa voltar a ter esse senso de presença, ter senso de presente, de viver aquilo, como tu disse, fazer a atividade com foco na atividade, olhar para ela de forma inteira, porque senão a gente passa batido muito rápido e quando vê a gente esquece o que almoçou, esquece o que fez ontem, esquece o que fez na semana passada. Quando vê, tá aposentado, né? Tem gente aí que já está próximo da aposentadoria. Eu diria que dentro desse ciclo tem gente que vai... Olha o ganho do programa. Tem gente que vai pagar um churrasco para comemorar a sua aposentadoria. Mas uma coisa também que, pegando o gancho do aula ali também, uma coisa que também eu comecei a desacelerar, né? Então eu
não é parar de trabalhar, né? Não é que nem algumas pessoas que já estão se aposentando, não é isso, né? A gente está ficando rico, né? Mas Vivendo de renda. Mas não é ir naquela loucura, né? De não ter tempo para nada, enfim, né? E isso acho que também o programa ajudou na questão do presente mesmo, né? Não adianta, daqui a pouco, pegar várias agendas, muitas coisas para fazer, não faz nada direito. Então o ritmo deu uma reduzida, isso foi muito bom, né? E também reduzir um pouco a questão de redes sociais, enfim, de ficar olhando, né? E ter um foco maior no trabalho. Acho que isso é importante também. Acho que tu já está complementando sobre esse teu momento. Vamos ver como é que está esse momento presente de todos. Então, né? Lobatel. Como está o teu momento? Não, tá tudo certo também. Esses aprendizados foram bastante importantes, né? Então, além do autoconhecimento, da espiritualidade, de cada coisa ter seu tempo. Então, olhando para trás, tenho até vergonha de falar, né? Parecia que as coisas eram mais bagunçadas na minha vida. E pegando o gancho do Fábio aí, cara, tu faz as mesmas coisas agora, mais no seu tempo, na sua hora. Se tu não conseguir fazer a reunião, se tu não conseguir produzir até às 6 da tarde, tu não vai produzir das 6 às 8 da tarde, né? Então tu tem as horas de trabalho, as horas de lazer, as horas de que tu vai produzir. Então acho que isso foi bem importante, né? Então não adianta ir para casa, tu vai dormir e ficar pensando no que tu vai fazer no dia seguinte. Então finaliza o dia, vai para academia, vai para tua casa, dorme, no outro dia acorda cedo, produz, né? Então isso é bem importante, né? Então isso mudou bastante para mim, né? A questão de delegar as coisas também, né? Confiar um pouco mais, delegar, isso também acabou impactando, né? Eu também estou fazendo mais uma pós aí de gestão comercial, uma área que eu atuo, mas que eu nunca tive um conhecimento técnico, né? Atuo há bastante tempo, né? Então isso também é um legado do segundo tempo. Enfim, e eu acho que uma última coisa ali também que me impactou bastante é essa questão de entender que a gente não muda as pessoas, tá? Eu acho que isso aí é uma outra coisa bem importante ali pra mim, pelo menos, né? Antigamente eu queria que as pessoas mudassem, né? Então hoje eu vejo que a única pessoa que vai mudar realmente é a gente, né? Então a gente tem que mudar e aí cada pessoa tem o seu momento, o seu tempo, o seu aprendizado, enfim, né? Então isso foi bem importante ali pra mim. E eu acho que eu tô sofrendo menos, né? Então, porque às vezes eu sofria pelas outras pessoas, né? Ah, fulano não fez tal coisa. Mas é ele, né? Aquilo lá vai impactar na vida dele diretamente, né? Uhum. Se ele não se preocupar com ele, né? Não adianta os outros se preocupar, né? Não vou conseguir mudar o Aldoir. Eu posso dar um conselho, uma dica. Vende uma consultoria. E é um bom negócio. Mas é verdade, né? Então é bem esse nosso trabalho dos quatro, né? De consultoria, de apoiar, né? Mas a decisão final sempre é da pessoa. Uhum. Como foi dito aqui, cada um tem o seu caminho, né? Na nossa jornada, cada um tem o seu momento, cada um tem os seus degraus que vai subir, cada um tem uns mais rápido, outros mais devagar, mas enfim, todos vão chegar no final da jornada no ponto que eles planejaram, tá? Então, enfim, eu acho que é isso, tá? Então, não adianta a gente querer apressar, né? A vida já me deu exemplos disso, de coisas que eu apressei e depois eu vi que quando eu consegui eu não estava no momento certo, né? Então, talvez eu subi 2 degraus, depois desci 1, entendi e subi, voltei a subir de novo, né? Então a vida ela é perfeita, né? A gente tem que respeitar ela, seguir o fluxo, né? Que eu acho que é a melhor forma, no meu ver. Muito bem. E aí, Aldo?
E a tua mudança? Essa tua última fala aqui da vida é perfeita, eu estava pensando justamente em comentar que nesse processo assim, de aprendizado, até a reunião aqui está mais lenta, né? Mais calma, né? Desaceleramos. Daqui a pouco o pessoal vai assistir ou vai escutar e vai dizer, mas então, porque às vezes o outro parece que tem a vida perfeita, né? Então você faz coisas, então tu está chegando numa perfeição. E essa parte da perfeição, do caminho da excelência, isso é um horizonte a ser perseguido, não existe. Não quer dizer que se a gente melhora, não tem algo para melhorar, ou não dá coisa errada durante todo o dia, toda semana. E depende de cada um, do olhar de cada um para a vida. Então, é uma espécie de lapidação da pedra. Exatamente isso. Então a gente está num processo de melhoria que também tem coisas que a gente vai aprendendo. Então, e acho que, eu não te interromper, mas justamente nessa questão tem gente que vive muito no digital e olha o outro como a perfeição, ou coloca o alvo em novos gurus e novos mestres aí, e o cara tá vendendo uma imagem no digital. Essa imagem não é verdadeira, ela não se sustenta no longo prazo. Agora vai cair os filtros, aí eu quero ver. Exatamente o que aconteceu, o pessoal tocou o terror aí. Mas continuando, o momento atual, assim, o meu momento atual, daqui a pouco a gente vai falar da projeção, né, que a gente espera pela frente. Eu estou num momento de bastante equilíbrio, assim, depois de ter passado por períodos assim conturbados de pandemia, de enchente e tudo mais. Quem é que imaginava que ia ter uma enchente, né? Assim, e quem é que... A gente não tem como prever se vai ter outra ou se não vai ter, daqui quanto tempo, será que... Né? O fato é que pelo menos tem indicativos que as coisas vão acontecer mais rápido. Né? E aí a gente tem que estar preparado para se adaptar. Eu acho que a palavra adaptação ela é boa, assim, seja no profissional, no pessoal, principalmente o empreendedor, ele precisa se adaptar o tempo inteiro. Quem é que consegue fazer planejamento, assim, negócios pequenos, olhar daqui 5 anos, daqui a pouco o cara não enxerga daqui 3 meses o que vai acontecer, dependendo do negócio, né? Mas eu acho que na vida pessoal a gente tem a obrigação, assim, de tentar enxergar um horizonte mais amplo, assim. Daqui 10 anos, onde é que eu posso estar? Se eu fizer coisas boas agora e plantar milho, corro o risco de colher milho ali na frente. Né? Então, eu acredito muito nisso, assim, daquilo que eu faço no presente. Eu acho que no primeiro programa acho que eu comentei isso, assim. Eu não tenho certeza, e talvez poucos tenham, o que vai acontecer lá na frente. Né? Mas se eu fizer a coisa certa, a coisa justa, né, com ética, com coerência, me dedicando, estudando, cara, só pode ser coisa boa. Né? Se eu jogo a energia boa, dificilmente vai vir coisa ruim. Pode ser que venha os BO pra gente aprender e tal, mas assim, no geral, a soma, né, o Fábio que é dos numbers, né, lá no finalzinho tem que ter os dividendos, tem que estar positivo. Né? Tem que pagar as contas também, né? Se espera, né? Se espera. Aproveitar, complementar um pouquinho, né? Então, estou aí na consultoria, né? Também estou ali na startup como a parte financeira. Acho que o meu momento é, de uma certa forma, uma estabilidade, um equilíbrio também, como o outro comentou. A vida ganha, né? Não quer dizer que a vida ganha, né? Jogador caro, né? Só falta pose. Só falta jogar, na verdade. Só um detalhe. Falta jogar. Mas pedalar vai, não jogar não, né? Então, fiz também uma pós em finanças, estou terminando um curso de IA, né? Também para aprender o guru das IAs. IA para as vai te negócio. substituir, Aldo. Sobe os números lá, faça uma análise do balancete. É isso aí. A gente trabalhar menos, né? Ganhar mais. E estou num caminho aí de crescimento espiritual também, né? Então, também estou lendo aí algumas coisas, estou participando mais dos momentos ali da minha religião. E essa questão da vida perfeita, né? Tudo é perfeito, a gente venho compreendendo, né? E, claro que
não é que seja novidade, né? Mas é algo que fortaleceu nos últimos tempos, que são coisas de Deus, né? Então tudo que nos é oferecido, nossa profissão que nós temos, nossos amigos, nossa família, tudo isso nós somos mordomos, né? Nós temos que cuidar bem, né? E para que isso a gente tenha uma recompensa lá para frente. Então a gente vem trabalhando nessa pegada aí, desse crescimento, né? E faço meus pedais, né? Então estou até esperando o pessoal da mesa também para pronunciar aqui O Caminhos de Caravaggio, Caminhos de Caravaggio. Falamos tanto de fazer o Caminhos de Caravaggio aí, não sei. de Caravaggio é um projeto. Acho que a única coisa que saiu foi o site do Caminhos de Caravaggio. Olha, já antecipando o próximo assunto, a expectativa aqui do programa, uma das expectativas é que saia então o Caminhos de Caravaggio, né? De a pé ou de bicicleta? Acho que de bicicleta. Quem quiser ir a pé, tudo bem. Tá 220 quilômetros, né? É estrada, né? Não precisamos fazer tudo num dia. Pode ser em 3. 2. Pode ser em 3. Eu acho que bem bom falar das expectativas aí. Eu vou complementar com um pouco da minha jornada nesse momento, que eu acho que foi claro, foi transparente, foi extremamente conectado com a jornada do programa Segundo Tempo, do quanto a gente faz um processo de mudança, o quanto aquilo tem que ter um significado. E para mim eu estou num momento de transição de atividade profissional. Hoje eu continuo com a consultoria, atuo com consultoria de marketing e vendas, mas estou atuando com consultoria com uma outra área, como consultor na área sistêmica, então com a parte de constelação sistêmica também. Então isso é uma jornada extremamente inquietante, que vem alinhado com programas com o tempo, de transformar, de mudar um ciclo profissional por outro ciclo profissional. E conversamos aí com entrevistados com a possibilidade ali, justamente nesse caminho de etarismo, de 2 ou 3 ou 4 profissões que a gente vai ter durante a nossa jornada, porque este caminho da busca constante, da busca de aprendizado, ela nunca vai terminar, porque senão a gente para no elevador e o elevador não sobe mais. Então acho que é bem importante a gente trabalhar isso. Minhas expectativas quanto pessoal, profissional e inclusive dentro do nosso programa é desenvolver uma jornada de aprendizado contínuo, de conhecimento, de ampliação dos nossos horizontes. Então acho que uma troca que a gente teve grandiosa com todos os nossos entrevistados, todos que a gente bateu um papo e conversou e buscou se alimentar um pouquinho do conhecimento de cada um. Só que um pouco da minha inquietação no primeiro ciclo poxa, quanto conhecimento todos nós temos aqui na mesa e o quanto a gente ficou muito ouvinte nesse primeiro ciclo. Eu acho importantíssimo que a gente coloque nesse segundo ciclo do programa Segundo Tempo, que a gente coloque um pouco os nossos conhecimentos, as nossas experiências, as nossas inquietações, para ver o que a gente tem na nossa jornada, porque a gente tem muita bagagem e a gente precisa, obviamente, fazer essa troca, fazer essa ampliação de conhecimento. Pegando o gancho, né? Parece brincadeira, né? Mas pega as empresas que eu atendi, as empresas que vocês atenderam. Eu acredito que soma 4, 5 mil CNPJs bem fácil. Aqui foi mais de 1000, eu passei mais de 1000 CNPJs aí que eu atendi. Imagina se cada um deixou uma vírgula, né? Quanto aprendizado que eu tenho, que nós 4 temos, né? Todos vocês também têm essa mesma trajetória, né? Então é bastante conhecimento. Se nós ajudar um pouquinho cada um, né, também, quanto a gente ajudou, né, embora seja nosso trabalho, né? Então eu acho que isso é bem importante também, né? Nós ressaltar isso, né? Não é se vangloriar, né? O Rogério atendeu 1000 empresas, né? Sei lá, 1223, né? Ou 100, né? Mas tipo, é importante. Ontem eu comentava no escritório, eu sou privilegiado, né? Então, como trabalho em várias áreas, cada empresa eu vou lá, eu tenho que montar um site, tenho que entender o que ele produz. Na consultoria também,
não é só ir lá, cara, crachá, né, preencher um formulário. Eu tenho que entender o mínimo para poder dar uma solução. Acho que esse caminho é o caminho da jornada do aprendizado, de terapia ou de qualquer atividade profissional, a gente se colocar como bom ouvinte, se colocar, se fazer-se pequeno no sentido de eu estou aqui para aprender contigo o que tu faz, como tu faz, para que eu possa te entregar algo que seja aderente ao teu negócio, né? Então é conseguir olhar isto com pequenez, no sentido de ouvir e aprender com cada um que passa pelo nosso caminho. A questão das empresas é interessante, que eu trabalho mais as finanças, mas as empresas são as pessoas. E no fundo, acho que posso confirmar isso, né? Claro, nem em todos os casos, mas na maior parte dos casos, os problemas são as pessoas. E não as empresas, né? Então, principalmente nessa parte de gestão, né? Então a gente, claro, tem fatores externos de mercado, teve as enchentes, teve muita coisa que atrapalhou, né? Mas a gente nota que lá no fundo é o perfil, é a pessoa, é a forma de comandar, e isso é um aprendizado para nós. E isso nós aprendemos todo dia. Se a gente olhar o caso, vamos pegar assim, um negócio que foi disruptivo nos últimos anos, o Uber, ou o próprio Airbnb, vou pegar o Uber e fazer essa referência. Quer dizer que todos os taxistas quebraram? Não, muito pelo contrário, continuam tendo taxistas, óbvio, numa quantidade menor, mas ele precisou se reinventar dentro do jeito dele para continuar tendo cliente no segmento dele. É justamente isso. Por mais que ele, como taxista, é uma pessoa física, ele é um CNPJ dentro daquele carro, ele é o dono daquele empreendimento. Então a gente sempre atrás de um CNPJ tem pessoa ou pessoas que tocam aquele negócio. Por mais transformação tecnológica, por mais mudança econômica, cultural, sempre tem pessoas por trás que fazem com que o olhar seja diferente. Como a gente coloca isso? Até compartilhando também, meu maior desafio atual é justamente ajudar as pessoas, né, nas suas funções a fazer as entregas, a produzir para aquilo que ela foi contratada para fazer. E aí eu estou vivendo e estudando bastante essa parte de liderança, de organização, de método de trabalho, mas especialmente como é que eu posso, né, usar ferramentas para ajudar as pessoas a não apenas serem mais produtivas, mas como é que eu consigo, com um olhar um pouco mais amplo, de ajudar elas a se desenvolver em outras áreas também. Porque só assim ela vai conseguir crescer, mesmo que o crescer seja sair da empresa. Parece uma coisa meio maluca, mas é isso mesmo, porque se a pessoa que está numa empresa hoje, numa determinada função, ela recebe um apoio, um incentivo, ela se torna mais produtiva, se torna mais feliz, o perfil dela está casado com o que a vaga exige daquilo que ela foi contratada, e isso tem match, ela vai se desenvolvendo. Se a empresa tiver outras oportunidades, ela pode crescer, mas se a empresa não tiver outras oportunidades, ela pode buscar uma oportunidade melhor, porque se eu não consigo ajudar ela a se desenvolver, da mesma forma talvez ela saia igual se não tiver essa oportunidade na empresa, porque ela, de alguma forma ela vai tentar buscar. E isso faz com que o desafio seja assim, o desafio não é tecnologia, não é processo. Porque processo a gente organiza, é fácil desenhar um modelo de trabalho, entender quais são as entregas que a empresa, as metas, enfim, isso tudo é um processo mais fácil, como o Fábio estava falando. O desafio é que as pessoas, com aquilo que elas, né, com a capacidade que elas têm, com o momento que ela vive, ela possa contribuir para aquilo que ela foi contratada e também influenciar a equipe de uma forma mais positiva. Porque, digamos assim, as intervenções que vêm do ambiente de ansiedade, de rede social, de mercado, de tudo que envolve as pessoas, as pessoas refletem isso no trabalho, porque, vamos lá, das 24 horas, 8 horas eu estou lá na empresa.
8 horas eu durmo. Então eu estou o tempo inteiro mais na empresa com a família. Então a maneira que a pessoa se comporta numa organização, ela influencia aquele grupo, ou positivo ou negativo. Então esse é o desafio maior, assim, de ajudar as pessoas a buscar ter a melhor produção, né, em termos de entregas, assim, mas em todas as áreas, não só para a empresa. Como é que a pessoa pode cuidar melhor da saúde? Como é que a pessoa pode... Isso influencia, né? A saúde influencia no teu trabalho. Você dorme mal, né? Como é que vai produzir no dia seguinte? Você se alimenta mal, né? Mas o que eu quero frisar é o seguinte, não é ajudar só para entregar a meta, porque senão parece dar uma ideia assim, tu está me ajudando só porque tu quer que eu cumpra a meta. E não é isso. Só que a pessoa tem que entender que, né, e aí depende, aí é o papel de cada um. Sim, tem que aceitar também. Tem que aceitar. Né? E nesse processo a comunicação, isso é interessante, assim, se tu conversa para 20 pessoas uma determinada diretriz, vamos fazer isso. 5 entendem de um jeito, outros 5 de outro jeito, outros 5 de outro jeito. Então, mesmo você está numa reunião, a tal da economia da atenção, a cabeça de alguns estão em outro lugar do que não estão ali, né? Ou estão lá em casa, ou estão lá não sei aonde. Então, esse é um processo que dificulta pelo momento atual que a gente vive, né? Influências de todos os lados, a tal da economia da atenção, está todo mundo tentando né? Tem alguém mandando um WhatsApp aqui te cutucando porque ele quer falar contigo alguma coisa, um cliente, fornecedor, amigo e etc. Então, é um desafio gigante, assim, na atualidade, assim, se tu conversar com qualquer empresário, qual é a maior dificuldade hoje? É como que eu consigo liderar minhas pessoas, gerir minhas pessoas, para que elas consigam entregar o que tem que entregar e elas possam ser felizes, se desenvolver e crescer. Eu acho que a palavra-chave é engajamento, né? Então, nós na TI é aderência, né? Então, os objetivos, vamos falar de física quântica, né? Os objetivos da organização, eles têm que estar entrelaçados com os objetivos da equipe, né? Então, não é só um trabalho, tem que ter os propósitos, tem que se alinhar, né? E que nem o Aldo falou, não só para bater a meta, mas sim, bater a meta é importante, porque a gente se torna produtivo, né? No meu ver, né? Eu sou dono da minha empresa, mas tipo, a meta para mim é uma meta pessoal, né? Se eu atingir mais ou menos não vai mudar a minha vida, mas eu me sinto motivado a atingir aquela meta, porque eu planejei, eu trilhei o caminho e eu consegui, por mais simples que seja a meta, né? Então é bem complicado, né? Isso, né? Na verdade é simples, né? Mas ao mesmo tempo Acho que muitas vezes os contratos não estão claros entre as partes, né? Acho que essa é uma das dificuldades do tempo moderno, da falta de clareza nos contratos. No contrato de um casal que se relaciona, de uma empresa com um funcionário, de uma empresa com seu fornecedor ou com seu cliente. Esse contrato, muitas vezes a gente vê talvez muita dificuldade sobre essa nova geração, sobre o pessoal mais novo que caracteriza talvez um engajamento menor, mas acho que a gente precisa fazer o básico, mostrar para ele que a gente está, ao contratar, ao realizar este movimento de contrato, eu estou comprando uma quantidade de horas do teu dia para tu executar atividades aqui dentro, porque senão muitas vezes ele entende que está na casa dele, ele pode fazer o que bem entender, ele vai resolver coisas da vida pessoal dentro da atividade profissional, e é uma questão que precisa alinhar esse contrato. Pode fazer coisas pessoais dentro do horário comercial, se o contrato entre as partes prevê, tudo certo. Senão tu começa a criar ruído já na cara. Tem essa questão, mas tem o outro lado, né? Mas a pessoa entrega, né? Também trabalho na área de TI, a gente vê uma certa flexibilidade nisso, né? Claro que talvez com o perfil de indústria não funcione, né? Mas tem algumas funções que, claro, que a pessoa daqui a pouco tem uma flexibilidade de horário, daqui a pouco sair para fazer alguma coisa pessoal, mas ela está entregando, ela entregou, então aí é uma visão mais por tarefa, né? É meritocracia, né? Sim. Já é um sistema mais americano, né?
Então, acho que só pegando esse gancho vale a pena a gente falar um pouquinho mais disso, tá? Do home e tal, né? Que ele veio com tudo na pandemia, algumas empresas evoluíram nesse quesito, outras não, né? No meu ver, o home não funciona para todas as pessoas, tá? Então, para algumas pessoas ele é fantástico e para outras ele é extremamente prejudicial para a pessoa, né? Porque a empresa ela vai ver os indicadores e simplesmente, como falei antes, se você não muda, a empresa muda, né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante para todos, para nós, né? Eu tenho tarefas que eu produzo mais home, né? Tem outras que eu não consigo produzir home. Então, eu tenho na minha equipe pessoas que produzem até mais home do que no presencial. Tem outras que não faz diferença nenhuma, né? Então, acho que é uma coisa que o pessoal tem que dar uma repensada, né? Que existe aquela teoria do home, tá com o micro ligado e o cara tá fazendo coisas pessoais, né? Então, isso realmente não funciona. Mas acho que o movimento dos últimos ano e meio, ele reduziu drasticamente o movimento de home office, que as empresas, a gente pode se olhar e se inspirar pelas gigantes que trouxeram a pessoa para dentro. Às vezes o Facebook é uma das maiores referências que diz, ou tu vem para dentro da empresa ou tu está desligado. E a gente, óbvio, olha esse movimento piramidal aí que o grande fez, em cascata isso acaba acontecendo também. Sim, eu tenho tido alguns clientes presenciais ainda, está meio a meio, diria, né? Mas há um crescimento, né? Então, temos que atender também, né? Respeitar o momento, enfim. É a nova realidade. Mas acho que dentro da expectativa do programa ali também, né? Além de Caravaggio, então, né? Eu acho que é interessante essa questão de... A gente trouxe muitos convidados, né? E isso foi muito bom, né? Nos trouxe muita bagagem. Mas também tem um momento nosso aqui, né? De troca, daqui a pouco, de trazer algum tema aqui para a mesa e a gente poder debater, né? Aqui daqui a pouco cada um pensa o que acha, como vai fazer, enfim. Né? Acho que isso é interessante também. E não quer dizer que nós não vamos trazer convidados, vamos também. Mas vamos, talvez, minha expectativa, dividir um pouco mais isso. Né? O Aldo já tem o convidado dele, o ChatGPT, que trabalha com... Tem um funcionário ali. Eu ia falar isso aí, estamos em 4, não, estamos em 5. O ChatGPT está participando ativamente. A gente brinca, né? Tem uma colega lá que o outro colega diz assim, vou te substituir por uma IA. Mas essas ferramentas elas vêm para ajudar. Pelo menos eu penso assim, eu sou bem adepto a essa tecnologia. E claro, a gente só não pode, tem que entender qual é a fonte, fazer capacitação. Eu acho que essa da Startse é muito boa, acho que é uma referência que pode ajudar, né? E dentro dessa linha das expectativas, né? Acho que talvez a linha geral, assim, macro, é assim, a gente continua, né, conversando para buscar inspiração, para continuar se preparando para os desafios que estão vindo, que a gente não sabe quais são. Né? Então esse processo é legal, de conexão, de estar ativo, de estar em movimento, porque quando a gente fica parado, não é que a gente está parado, o mundo está girando, na verdade a gente está indo para trás. Se a gente não faz nada em termos de aprendizagem, de educação, andando, porque os outros estão girando, né? A roda está girando, então isso é legal, assim, eu particularmente gosto do movimento, eu gosto de estar em atividade, porque isso é uma gasolina, é um combustível para te enxergar coisa nova, enxergar coisa que se eu estivesse lá no meu sofá tomando um vinho agora, não que não seria bom, seria ótimo, mas essa conversa é muito melhor, então... E imagina eu poder fazer as duas coisas. Está se convidando para fazer um live no próximo. Não é vinho que temos aqui. Infelizmente. A gente tem várias vidas, temos que viver várias vidas, né? Isso aí.
Nós falou do ChatGPT, uma das coisas citadas recentemente, eu acho que me marcou muito o ChatGPT chega para a atualidade com o mesmo impacto que a internet chegou para a humanidade. Acho que essa mudança que a gente vai ter no próximo ciclo de 2 ou 3 anos é aquela história, é um reaprender tudo, porque a inteligência artificial vai vir para apoiar e para trocar e substituir muitas pessoas dentro do mercado de trabalho que elas vão precisar se reinventar dentro de outras atividades. Então essa questão do estudo, do conhecimento contínuo é uma necessidade eminente. A gente precisa estar nesse caminho e apoiar quem está próximo de nós nessa jornada também. Eu acho que desmistificar o medo, né? Os 40 a mais, a comparativa é bem fácil. Quando surgiu o Google na faculdade, nossa, todos os trabalhos prontos, o Zé Moleza lá que tinha os trabalhos e tal, né? Esse pesquisou, esse usou o Zé Moleza. E não foi pouco. Não, tipo, os professores já tinham medo, como é que eu vou corrigir o trabalho, saber se o aluno fez ou não. Daí foi criado formas de apresentar, a sala invertida agora nos últimos anos, né? Então é a mesma coisa, a gente passou por esse processo. Como o Aldo falou ali, cara, o ChatGPT respondeu, tá certo, tá errado, 100%, tem que ter uma base teórica, né? Tem que ter a fonte, né? Tem que ter a fonte, tem que checar para ver se realmente é aquilo, porque ele pode te dar uma resposta absurda, né? Enfim, no contexto dele, né? Então não dá para confiar 100%, é a mesma coisa do GPS. Tu dá uma olhada no caminho em geral, bota algumas cidades no meio para você não... Tem que ter alguns cuidados, a ferramenta está aí para usar, tá? Então, infelizmente ou felizmente, tá? Quem não usar tá fora, né? E a gente vive um mundo polarizado, o Brasil está bem polarizado, então isso também atrapalha. Tá chato, né? Porque, cara, e aí usa essas tecnologias e aí tu acha que é verdade, tu olha ali, né? Meu amigo me ligando, não é, é um robô que tá te ligando. Então, é um desafio gigante pela frente, né? Eu tava pensando agora, assim, dessas mudanças, algumas até demoram um pouco mais, mas olha só, exemplos, né? Os pedágios, até poucos dias atrás, tinha alguém lá para te cobrar com as moedinhas, com dinheiro, agora já passa lá, placa, você entra no celular, paga. Então parece que o dinheiro físico está cada vez mais restrito, né? Até o pessoal que pede esmola na sinaleira já tem o Pix, já tem maquininha de cartão. Maquininha de cartão. É isso aí. Então as profissões estão mudando, então a gente vê essa aceleração agora. O prédio ainda tem porteiro, alguns, né? Daqui a pouco por conveniência, mas já tem tecnologia ali para substituir. Então tem muita coisa que já tá mudando. E se tu olhar assim, a gente falou da parte das dificuldades com as pessoas, assim, o empreendedor hoje, seja da grande empresa ou da pequena, ele não tem mais tanta disponibilidade de oferta de pessoas para fazer funções. Então, essa mudança me parece que também precisa mudar, porque tu imagina assim, ficar o dia inteiro lá cobrando pedágio. Não, qual é o aprendizado? De madrugada, no frio. Qual é o aprendizado dessa pessoa? Que evolução que essa pessoa vai ter, né? Então, é uma atividade... Que legado que ela vai deixar para o mundo, né? Acho que uma das próximas que deve cair, e obviamente ela só não cai neste momento, é por força de lei, é o próprio frentista, que é uma atividade que tem baixo valor agregado de conhecimento para essa pessoa e para o posto, e isso impacta diretamente no nosso bolso porque faz com que o combustível seja mais caro, mas depende de algum corajoso aí a legislação, dar um canetaço. Sindicato. Sim. A palavra mágica é sindicato. Não estamos querendo demitir os frentistas, não é isso. Não, mas só pegando o gancho, eu estava viajando na semana passada na rádio, acho que Santa Catarina vai editar uma lei para não ser permitido pagar pedágio com moeda corrente, somente com cartão ou com tag, tá? Pronto. Sem dinheiro. Aí até estava discussão na rádio sobre essas profissões. Imagina, são 4 turnos, né? São pessoas que trabalham de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Então, existe a discussão, mas não tem sentido hoje. Você passou ali, paga com o relógio, paga com o cartão de aproximação, paga com a tag.
O ruim é que não fica mais barato, né, o pedágio a curto prazo, né? Não vai baixar. A gasolina também, tira o dentista, Mantém não seu baixa. preço. O ônibus ali foi uma briga gigantesca aqui em Caxias do Sul, né? Agora está se tirando gradualmente, né? O cobrador. O cobrador, né? Mas a gente pode retardar, sim. né? Mas é inevitável. Né? Que são tecnologias, não é modas, não veio o termo agora, mas tendências talvez. Por exemplo, nos Estados Unidos já faz muito tempo que é assim, né? Então, ano passado estive lá e a questão do posto, não tem frentista. Toda a Europa, pedágio, né? não tem. O supermercado já tem experimentos aqui, né? Você vai lá, já passa, coloca uma sacolinha. Então é o que aqui chega um pouco depois, mas uma vez chegava muito depois. Né? Agora, vamos dizer assim que é só um pouco. Né? Uma vez era anos para o Brasil daqui a pouco abraçar o que era feito fora. Hoje não. Né? Acho que hoje a principal dificuldade do fora para o Brasil é a nossa comunicação, a nossa telefonia. O nosso meio G, porque não é nem 3G, a infraestrutura é muito internet. ruim frente ao que a gente vê fora daqui. E isso é imprescindível para que a gente consiga colocar todas essas ferramentas em funcionamento. Tu tem o Waze que no meio do caminho ele para de conversar contigo porque não tem sinal. Então, às vezes é um problema que essa infraestrutura carece de investimento e a gente está ficando a desejar nesse sentido. Eu acho que vale a pena ressaltar isso, porque lá nos nossos primeiros programas, lá em 2022 talvez, né, foi se falado, né, não só no 3G, né, não na comunicação, mas estradas, portos. O Brasil, o problema mais grave do Brasil é a infraestrutura. A gente não tem infraestrutura nenhuma, né, perfeita, né. Nossos portos estão sucateados, tem poucos. Os navios, o aeroporto, a gente ficou no Rio Grande do Sul isolado ali, né, com uma chuva um pouco maior, né, enfim, foi grande, mas enfim, as barreiras ficaram com as estradas, agora estão liberando, né, então a nossa infraestrutura, a gente é muito dependente da infraestrutura, né, e aí é o famoso custo do Brasil, né, que infelizmente sai do bolso de cada um de nós ali, né, e acaba impactando, né. Deixa eu fazer uma provocação aqui que eu estava pensando, que vai um pouco ao inverso das tecnologias, da IA e tal. Se a gente for voltar aí 20 anos no tempo, eu lembro de debates na faculdade assim, Caxias do Sul a gente tem poucas opções 24 horas. E em 30 anos piorou. Tem menos ainda. Mas aí a gente começa a pensar, mas por que tem menos ainda? A população está envelhecendo, a cidade é um polo industrial que dorme cedo, acorda cedo, não existe happy hour. Não tem demanda, talvez. Não tem demanda, não paga conta. Então tem coisas que talvez nunca vai ter e até pelo contrário, comece a fechar mais cedo ainda. Imagine assim que um dos melhores restaurantes de Caxias não aceita cartão. Há muitos anos. Espero que feche. E logo. Não, mas é o movimento contrário. Eu sei. É o movimento contrário. Então, essas coisas que vai contra a correnteza. Foi na onda do Pix aí agora, então. Mas imagina assim, hoje se você vai abrir um restaurante do zero, sem marca, sem história, sem tradição, é quase inconcebível dizer eu não aceito cartão. Tu praticamente inviabiliza o negócio. Só que tem negócio... Inviabiliza, porque não tem mais dinheiro, né? Físico. Mas olha só, aí tem um negócio consolidado há 30 anos, que é, é os melhores da cidade, e que para eles virou um diferencial. Olha que loucura, cara. Tudo bem, pode ser uma exceção, né? Mas assim... tu vê que as coisas mudam, mas talvez tem coisa que não mudou tanto assim. Não precisam mudar, né? Aí vai também do perfil de cliente, né? Quer dizer, esse público que frequenta esse ambiente, ele está envelhecendo junto com esse restaurante. Atendemos uma cliente há muitos anos atrás, que aconteceu de eu atender, o Fábio também atender, que era uma senhorinha que tinha uma loja e escasseou o dinheiro, e a gente batendo papo com ela disse, olha, o seu público envelheceu. Já era moda senhora lá no passado, aquela moda senhora era muito senhora na época que a gente atendeu ela. Esse público de idade muito avançada não voltava na loja.
E foi uma situação crítica que a senhorinha precisou fechar a operação dela porque ela não conseguiu se reinventar, não conseguiu se modernizar. A gente tem aqui uma loja que é a Centenária, aqui em Caxias do Sul, que é a Manhã Bosco, e ela se reinventou muitíssimo bem nos últimos anos. Eu acho que é um case para Caxias, é um case para o marketing da região, porque conseguiu se transformar com uma loja com mais de 100 anos. Mas tem quantos empreendimentos, talvez esse restaurante não vai perdurar enquanto esse público começar a ficar mais velho. Porque hoje eles vão que levam os filhos e netos. Aqui nos dias são os filhos que vão levar os avós ou bisavós e não vão levar lá. Então, isso é Não vão ter a carteira. Isso aí. Eu me lembrei de uma história lá da capital, né, Antônio Prado, né, tinha um barbeiro lá com 80 e poucos anos, né, aí às vezes a gente, barbeiro raiz, né, aí às vezes a gente ia cortar, porque ele é um ícone lá, né, e cada vez que ia lá cortar o cabelo, conversar com ele ficava triste, né. Bah, essa semana morreu fulano, essa semana morreu Beltrano, semana passada morreu Beltrano. Cada mês que ia lá, 5, 6 clientes a menos, né? Contava quem morria. Não, é que tipo, ele não renovou o público, né? Sim, surgiram os novos barbershop e o público dele a cada mês. Ele não conseguia atender crianças, né? Ele ia pegando aquele público mais jovem. 70 mais, né? 80 mais, né? Sobrou. Ia escassando para ele, né? E ele não conseguia se reinventar. Claro, os filhos deles, todos os barbeiros, também foram pegando os outros públicos, né? Mas é bem isso. A gente tem que cuidar porque a gente não se dá conta, a gente, digo assim, numa forma geral, assim como nós, pessoa física, a gente envelhece e tem uma necessidade de buscar conhecimento e buscar fazer exercício físico, atividade para conseguir manter um vigor e qualidade de vida, a empresa, o CNPJ, ela também é um organismo vivo que precisa se atualizar e buscar fazer seu exercício físico para se modernizar, porque senão ele vai ficando um velhinho, bem velhinho logo. Então é difícil se reinventar, principalmente na área do comércio, que tu tem Tu não percebe, né, que está envelhecendo. Um modelo que é lento. Só quem está dentro. É isso aí, a gente tem empresas centenárias, indústrias talvez fiquem um pouco mais fácil, porque tem questão da inovação, tem questão da tecnologia, então é uma forma de olhar um pouco mais rapidamente para isso. Mas não quer dizer que empresas também não envelhecem. Elas podem sucumbir rapidamente porque elas não se modernizaram, não botaram um investimento em parque fabril, em novas tecnologias, em inovação em novos materiais. Mas o comércio ou o serviço, como o caso do barbeiro, é muito fácil de perceber que ele lá estava apavorado que os clientes dele estão morrendo. E a gente de fora olha a situação. Isso impactava no faturamento dele. Como não enxergou isso? Como não conseguiu ver isso? Só que é um jeito tão normal, tão entrar no automático. De manter a sua rotina, que não se dá conta, né? Então precisa se transformar, que a gente possa buscar esse conhecimento, buscar esse novo olhar, enfim, sobre as questões. Por isso, buscando mais uma conexão com o ChatGPT, inteligência artificial, a gente precisa exercitar dentro do caminho da tecnologia o conseguir fazer a pergunta certa, conseguir entender o contexto, fazer esse prompt que ele nos dê a resposta, porque a resposta pode vir da tecnologia com muito mais facilidade, mas eu tenho que saber o que perguntar. Se eu não sei o que perguntar, não adianta colocar no ChatGPT o quê? Sim. Nesse ponto, quem é um pouco mais velho tem mais desenvoltura, eu diria, de interagir, porque tem mais vocabulário, comparando quem... Mais bagagem. Mais bagagem, mais experiência, né? Mais experiência. Quanto mais coisas você falar, mais contexto ele tem e traz, e é mais efetivo, né? Tem uma entrega muito melhor, assim, consegue interagir, né? É um podcast que eu acompanho seguidamente, chama-se Elefantes da Neblina. Já comentei com vocês em algum momento, também é um bate-papo filosófico
e nos últimos momentos eles têm tocado no assunto sobre a parte de IA, o quanto ela impacta e o quanto a IA está ficando um pouco mais humanizada nos últimos tempos, porque essa carência de conexões, essa carência de troca, a pessoa talvez se sente mais confortável de ir para uma ferramenta digital do que fazer uma troca com um colega, com um parceiro, com um profissional. Então, ela tem ficado mais humanizada, mas ela jamais será 100% humanizada. A gente precisa ter essa troca, a gente precisa fomentar esses eventos de networking, de encontro, de troca, para que a gente consiga manter a nossa boa relação e as relações com os nossos pares. Sim, para não o risco de ficar dependente só da IA, né? Ela ajuda, é importante, mas também somos humanos. Porque é fácil pegar um celular para pedir uma refeição, por exemplo, mas o quanto é diferente tu ir a um mercado fazer a compra, ou tu preparar um alimento, ou tu cozinhar algo. Essa jornada é diferente, é a jornada de estar no presente. Né? Falar em cozinhar algo me deu fome. Como a gente espera que tu seja o aposentado aí, o próximo aposentado, a gente espera o teu churrasco na aposentadoria. Virá. Como diz o Fábio, não janto desde ontem. Isso aí. Isso então. Então, acho que botamos esse nosso primeiro encontro do segundo ciclo, da segunda jornada do programa Segundo Tempo. O que ficaria de questão para o nosso próximo encontro, para que a gente pudesse pensar ele nas inquietações, para que a gente possa alimentar o próximo encontro? Olha, boa pergunta. Temos que escolher um tema. E agora? Vamos consultar a IA. Planejamento para 2025. Acho que esse é um belo tema. Planejamento para 2025. Apesar de já termos começado, talvez aí o nosso próximo já esteja um pouco mais avançado, mas... É um bom assunto. Sempre é tempo. E achei excelente a tua sugestão. A gente pode abrir para quem são os nossos contatos que forem assistir o nosso programa ou ouvir o nosso podcast nas plataformas digitais aí. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que gostaria de colocar para que a gente trouxesse na nossa troca, mande para nós pelas plataformas, para que a gente possa trazer o nosso próximo encontro para falar sobre o que a gente está fazendo, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para elaborar e trabalhar esse nosso plano para 2025, como a gente faz essa manutenção, como a gente vê esse 2025 como um ambiente para trabalhar ele no nosso projeto 2025 e trazer isso para o nosso tema aqui, para o nosso encontro do segundo ciclo. Faça a listinha dos sonhos sair do papel. Aí está! Uau, do mágico dos sonhos! Isso aí. Feito então. Bem, nossos amigos, então ficamos por aqui no nosso programa. Contamos com a sua colaboração, compartilhamento dos nossos conteúdos. E se tiver alguma questão, mande para nós que a gente possa responder para vocês. Um grande abraço. Até lá. Valeu.